Nossa, essa notícia da manchete aí tá pipocando aqui, Paulinha. Tô querendo saber logo, de uma vez por todas aí, o que é essa história aí do Kevin Spacey, né? Que deixou... Bom, esse que vos fala intrigado aí, né? Mas imagino que muita gente também que acompanha o Morning Show, quer dizer, numa tacada só se descobriu que ele cometeu assédio sexual. Aí vem na esteira dessa onda aí, né? De acusações, denúncias. E que ele é gay também, assumiu. Mas você já sabia que o Kevin Spacey era gay, havia conversas e tal, enfim, mas ele nunca assumiu. A gente sabe que o Frank Underwood, sim, joga pros dois lados, mas aí é o personagem da série, a gente não mas não pode... é por isso, antes tinha já uma, quer dizer... especulações sempre aconteceram, mas assim, ele nunca se pronunciou oficialmente. O que aconteceu, Ed, nessa onda aí de pessoas que vêm contando a respeito de assédios que sofreram durante a carreira artística, um ator chamado Anthony Rapp, que é de Star Trek Discovery, que é ator desde os 9 anos, contou para o BuzzFeed News um episódio que aconteceu com ele quando ele tinha 14 anos. Então, como é que foi isso daí? Ele conheceu o Kevin Spacey, que também era jovem, tinha 26 anos na época, também era um jovem ator, ainda não era famoso, não tinha ganho nenhum prêmio nem nada. Eles se conheceram uma vez, numa noitada, foram até uma boate, entraram com o Kevin Spacey numa boate, ficaram ali, curtiram uma noite na Limelight, que parece que era uma boate de sucesso dos artistas, com o Kevin Spacey, e o Kevin Spacey falou, olha, aparece numa festa que eu vou fazer na minha casa, tal, nananã, tal. Tudo bem. E ele foi nessa festa, desacompanhado, aos 14 anos. O ator até falou, nossa, falando isso agora, a minha mãe até já faleceu, mas vai parecer que a minha mãe, né, não tomava conta de mim, mas muitas vezes ela me acompanhava, outras vezes não, e era outra época, uma época onde eu andava sozinho, pegava o metrô sozinho com 14 anos, mas enfim, foi isso que aconteceu. Aos 14 anos eu fui nessa festa, cheguei lá, não conhecia ninguém, tava sozinho, enfim, me senti meio excluído, acabei entrando num dos quartos, sentando na cama pra assistir televisão, tipo, esperando o tempo passar. A festa foi acabando, na hora que ele foi meio que se ligar que a festa acabou, quem aparece na porta do quarto? O Kevin Spacey, que era o dono da casa, né? Aí ele pegou o menino, que tinha 14 anos, no colo, como se fosse uma noiva, é assim que ele descreve, jogou ele em cima da cama e subiu em cima dele, sabe, assim? No que ele fala que ali ele sentiu que era uma investida sexual ali, né? Tipo, uma sedução, tentou dar uma seduzida nele. Ficou meio sem reação, sem saber o que fazer, conseguiu se esquivar, foi ali pro banheiro, saiu e falou, olha, eu vou embora, então tchau, tal. O Kevin Spacey acompanhou ele até a porta e ele foi embora, tá? Então o episódio é esse, ele fala que quando o Kevin Spacey apareceu, parecia estar bêbado e tal. Esse é o episódio que ele conta, depois ele retrata pro BuzzFeed tudo que ele sentiu depois disso, como ele carregou esse sentimento, enfim, essa situação a vida inteira, que nunca mais chegou a falar com o Kevin Spacey, apesar de ter cruzado com ele em alguns lugares. E foi isso. Em 2001, Ed, essa história tá escritinha, até fui procurar no site da revista Advocate, tá escritinha desse jeito, descrita dessa forma, essa mesma situação, só que sem o nome do Kevin Spacey. Tá lá descrita, mas assim, um certo ator que ganhou um certo prêmio por um filme, sem falar que era ele. O BuzzFeed fez a checagem também com, por exemplo, ex-namorados desse ator, pra saber se ele já tinha falado sobre essa história, né? Ou se não foi alguma coisa que ele começou a falar agora. Não, parece que ele já tinha falado com pessoas íntimas a respeito dessa história várias vezes. Bom, tudo bem, foi publicado. O que é que aconteceu? O Kevin Spacey se pronunciou através do Twitter com um texto aonde ele, enfim, diz que tem muito respeito, admiração pelo Anthony Rapp como ator e que ele tá horrorizado com a história porque ele realmente não se lembra disso ter acontecido há 30 anos. E que se ele se comportou dessa forma, como foi descrito, que ele deve desculpas pro ator por esse comportamento inapropriado. Mas ele fala assim, esse comportamento bêbado e inapropriado, sabe assim? Estava bêbado e fui inapropriado. E aí ele diz que sente muito, enfim. E aí ele resolve, no meio desse pronunciamento, dizer que depois dessa história, ele sentiu desejo de falar sobre uma questão da vida dele, que já foi muito especulada, mas que ele nunca resolveu falar, mas que, como todos que são próximos dele sabem, ele já teve relações com homens e com mulheres.
e que hoje ele vive como um homem gay e que, enfim, ele teve esse desejo de falar, que quer lidar com isso de forma honesta e aberta e que isso começaria pela análise do seu próprio comportamento. Tudo bem, foi lá, postou isso daí. O que aconteceu? No Twitter, a galera tá descendo a lenha no Kevin Spacey. Por quê? Porque no mesmo pronunciamento ele colocou duas questões juntas. Então, assim, o fato dele ser gay com a questão dele ter assediado uma criança de 14 anos. O que é que isso tem a ver? Nada a ver. Você assediou uma criança de 14 anos quando você tinha 26, se você tava bêbado, sei lá o que é que tava acontecendo, e você quer se responsabilizar por isso, vai lá, ótimo. Agora, o fato de você ser gay, o que é que tem a ver com isso? Pra que falar dessas duas coisas ao mesmo tempo? É uma cortina de fumaça, você... É cortina de fumaça, né? Vamos falar aqui que eu sou gay e não vamos falar aqui que eu assediei esse garoto? Seria isso? Seria uma estratégia? Então as pessoas estão lá, nesse tweet do Kevin Spacey, nessa discussão. E aí, outras mulheres que tomaram a frente aí, saindo da situação de vítima e falando sobre os assédios, têm dito, gente, não tirem a atenção da vítima. O assunto não é o Kevin Spacey. O assunto é o que aconteceu com o Anthony Rapp. Então tá aí essa discussão rolando na internet, muita gente surpresa, né? Mas eu acho que agora, Ed, vai subir muita coisa, né? Porque esse meio artístico já rolou de... A gente fala de teste de sofá, mas tem inúmeras situações ali, né? Que acho que vão começar a aparecer, porque as pessoas estão encorajadas a fazer isso agora. Por silogismo, né, Ed? Parece que ele tá falando só ataquei porque sou gay, né? Porque ele tá... Pode até dar essa aí, que aliás, horrorosa e não tem nada a ver, né, se a gente fizer uma franca tradução do nome dele no House of Cards, Frank Underwood, como a gente traduziria ao pé da letra? Franco sob a tora. Meu Deus!